Parece-me, disse Garais, olhando pensativamente para as profundezas de seu Flynn, que todas as grandes ideias vêm do puro acaso. Tome como exemplo a história que contei a você ontem à noite sobre meu primo. Se ele não tivesse caído daquele cavalo, ele nunca teria se tornado um dos principais alquimistas do Império. Era tarde da noite de Midas no Kingshan, e os frequentadores eram sempre especialmente inclinados à filosofia. Eu discordo, respondeu Shilmara, firme, mas educadamente. Grandes ideias e invenções são formadas mais frequentemente lentamente ao longo do tempo por diligência e trabalho duro. Se você se lembrar da minha história do mês passado, a jovem moça, que eu lhe asseguro que é baseada em uma pessoa real, só reconheceu seu único amor verdadeiro depois de ter dormido com praticamente todo mundo em North Point. Eu digo a você que nenhum dos dois é o caso, disse Álgedra, despejando uma cobertura em sua caneca de Greef. As maiores invenções são criadas por uma necessidade extraordinária. Devo lembrá-lo da história que contei há algum tempo sobre Arslykoan e a invenção do molde de osso? O problema com sua teoria é que seu exemplo é totalmente fictício, desdenhou Shilmara. Não acredito que me lembre da história de Arslykoan e da invenção do molde de osso. Garais franziu a testa. Tem certeza de que nos contou? Bem, isso aconteceu muitos anos atrás, quando Vardenfell era uma bela terra verde, quando Domer era um Chimere e Dwemer e Nord viviam juntos em relativa paz quando não estavam tentando matar um ao outro. Álgedra relaxou em sua cadeira, aquecendo-se com seu tema. Quando o sol e as luas pairavam todos juntos no céu. Senhor, mãe e mago, resmungou Shilmara. Se eu vou ser forçado a ouvir sua história ridícula de novo, por favor, não a embeleze e a torne mais longa do que o necessário. Tudo isso aconteceu em Vardenfell há algum tempo, disse Álgedra, ignorando a interrupção de Shilmara com admirável contenção, durante uma era de um rei do qual você nunca teria ouvido falar. Arslykoan era um dos nobres deste rei e um sujeito muito desagradável. Por causa de sua lealdade à coroa, o rei sentiu a necessidade de lhe conceder um castelo e terras, mas ele não necessariamente o queria como vizinho, então a terra que ele concedeu estava longe da civilização. Bem em uma área de Vardenfell que, até hoje, não é muito civilizada. Arslykoan construiu uma fortaleza murada e se estabeleceu com seus infelizes escravos para desfrutar de uma vida tranquila, embora um tanto sombria. Não demorou muito para que a integridade de sua fortaleza fosse testada. Uma tribo de nórdicos canibais vivia no vale há algum tempo, principalmente comendo uns aos outros, mas ocasionalmente forrageando o que eles gostavam de chamar de carne escura, os Domer. Shilmara riu com apreciação. Maravilhoso! Não me lembro disso antes. É engraçado como você não ouve muito sobre o canibalismo desenfreado dos Nords hoje em dia. Isso foi obviamente, como eu disse, há algum tempo, disse Álgedra, olhando para parte de sua audiência com malevolência civil, e as coisas eram, de muitas maneiras, bem diferentes. Esses nórdicos canibais começaram a atacar os escravos de Arslykoan nos campos, e então lentamente ficaram mais ousados, até que mantiveram a própria fortaleza sob cerco. Eles eram uma visão bastante assustadora, você pode imaginar, uma horda de homens e mulheres de olhos arregalados com dentes semelhantes a adagas afiados para rasgar carne, empunhando enormes porretes, envoltos apenas nas peles de suas vítimas. Arslykoan presumiu que se ele os ignorasse, eles iriam embora. Infelizmente, a primeira coisa que os nórdicos fizeram foi envenenar o riacho que levava a água para a fortaleza murada. Todo o gado e a maioria dos escravos morreram muito rapidamente antes que isso fosse descoberto. Não havia esperança de resgate, pelo menos por vários meses, quando os emissários do rei viriam relutantemente visitar o vassalo desagradável. A próxima fonte de água mais próxima ficava do outro lado da colina, então Arslykoan enviou 3 de seus escravos com jarros vazios para trazer um pouco de volta. Eles foram espancados com porretes e comidos antes de chegarem a alguns metros dos portões da fortaleza. O próximo grupo que ele enviou, ele deu paus para se defenderem. Eles chegaram alguns metros mais longe, mas também foram sobrepujados, espancados e devorados. Era óbvio que uma melhor defesa pessoal era necessária. Arslykoan foi falar com seu armeiro, um de seus poucos escravos com talentos e deveres específicos. Os escravos precisam de armadura se quiserem ir até o rio e voltar, ele disse. Colete cada pedaço de aço e ferro que você puder encontrar, cada dobradiça, faca, anel, copo, tudo que não for necessário para manter as paredes firmes, funda,
e me dê a melhor e mais poderosa armadura que você puder, muito, muito rápido. O armeiro, cujo nome era Gorkit, estava acostumado às exigências de Arslan, e sabia que não poderia haver comprometimento na qualidade e quantidade da armadura, ou na velocidade com que ele trabalhava. Ele trabalhou por 30 horas sem parar, e, lembre-se, sem nenhuma água para saciar sua sede enquanto lutava com o forno e a bigorna, até que finalmente, ele tinha 6 conjuntos de armaduras de metais mistos. 6 escravos foram escolhidos, vestidos com armadura e enviados com jarros para coletar a água do rio. A princípio, a missão progrediu bem. Os Nord atacaram os escravos blindados com seus porretes, mas eles continuaram sua marcha para frente, afastando os golpes. Gradualmente, no entanto, os escravos pareciam estar caminhando incertos, atordoados pela barragem sem fim. Eventualmente, um por um, eles caíram. A armadura foi arrancada de seus corpos e eles foram comidos. Os escravos não conseguiam se mover rápido o suficiente com aquela armadura pesada que você fez, disse Arslan para Gorkit. Preciso que você colete todos os cadáveres do gado envenenado, arranque a pele deles e me dê a melhor e mais poderosa armadura de couro que puder, muito, muito rápido. Gorkit fez o que lhe foi dito, embora fosse uma tarefa particularmente repulsiva, dado o estado rançoso do gado. Normalmente, leva um bom tempo para tratar e curar couro, pelo que eu entendo, mas Gorkit trabalhou nisso incansavelmente, e em meio-dia ele tinha 12 armaduras de couro. 12 escravos foram escolhidos, vestidos com armaduras e enviados com jarras para coletar a água do rio. Eles progrediram, a princípio, muito melhor do que a expedição anterior. 2 caíram quase imediatamente, mas os outros tiveram alguma sorte manobrando seus agressores enquanto desviavam de um golpe ocasional da clava. Vários chegaram ao rio, 3 conseguiram encher suas jarras e um sujeito quase conseguiu voltar aos portões da fortaleza. Infelizmente, ele caiu e foi comido. Os nórdicos possuíam um apetite notavelmente saudável. O que precisamos antes que eu fique completamente sem escravos, disse Arslan pensativamente para Gorkit. É uma armadura mais resistente que couro, mas mais leve que metal. O armeiro já havia considerado isso e feito um balanço dos materiais disponíveis. Ele havia pensado em fazer algo com pedra ou madeira, mas havia problemas práticos em demolir mais da fortaleza. A próxima coisa mais prevalente presente na fortaleza eram corpos mortos esfolados, pedaços de músculos, gordura, sangue e ossos. Por 6 horas, ele trabalhou incansavelmente até produzir 18 trajes de molde de osso, os primeiros já criados. Arslan ficou um tanto duvidoso com a visão e o cheiro, mas estava com muita sede e disposto a sacrificar outros 18 escravos se necessário. Posso sugerir, Gorkit perguntou trêmulo, que os escravos pratiquem a movimentação com as armaduras, aqui no pátio, antes de enviá-los para enfrentar os nórdicos? Arslan permitiu friamente, e por algumas horas, os escravos vagaram pelo pátio da fortaleza em seus trajes de osso. Eles se acostumaram com a flexibilidade das articulações, a rigidez da placa traseira, o peso empurrado sobre seus ombros e quadris. Eles descobriram como plantar seus pés ligeiramente tortos para manter o equilíbrio estável, como girar rapidamente, girando sem cair, como começar a correr e parar rapidamente. No momento em que foram enviados para fora dos portões do castelo, eles eram facilmente quase amadores no uso de suas armaduras de peso médio. 17 deles foram mortos e comidos, mas um voltou com uma jarra de água. É um absurdo perfeito, disse Shilmara. Mas meu ponto ainda é válido mesmo assim. Como todos os grandes inventores, mesmo na ficção, o armeiro trabalhou diligentemente para criar o molde ósseo. Acho que houve uma boa dose de acaso também. Garais franziu a testa. Mas é uma história assustadora. Gostaria que você não tivesse me contado. Se você acha isso assustador, Algerdra sorriu. Você deveria ouvir o que aconteceu depois.